meditação nesta manhã. Eu já partiria para a introdução. Eu deixaria para ler após a introdução, mas eu vou ler com os irmãos, como tem sido de costume. E já quero adiantar para os irmãos que nós vamos falar do perfeito diagnóstico, porque em parte é isso que Deus está fazendo aqui no Salmo 14, um diagnóstico perfeito. É óbvio que título, tema é muito limitado e provisório, mas nós vamos falar sobre esse tema, o diagnóstico perfeito de Deus. Obviamente, só Deus pode fazer esse diagnóstico perfeito do nosso coração. Você sabe a importância de se ter um diagnóstico, né? Da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. E o Salmo tem muito, esse Salmo 14, tem muito a nos ensinar a respeito. Você deve ter percebido aí, já que abriu a palavra, que ele tem uma referência logo acima, né, ao Salmo 53, de 1 a 6. Ou seja, no Salmo 53, nos versos 1 ao 6, nós teremos também essa mensagem. Quando chegar no Salmo 53, vai ser a mesma mensagem, né? Acompanhe a leitura, irmãos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. O que você diria de um homem que está caminhando em direção a um precipício, a um abismo, mas fecha os olhos para convencer-se de que o abismo não existe? O que você diria de uma pessoa assim? É uma pessoa louca? É uma pessoa normal? É uma pessoa suicida? É uma pessoa que está completamente fora de si? Porque este é o mundo. As pessoas sem Cristo. Todo o sistema político, religioso, econômico, cultural, social, sem Cristo. É como um homem caminhando de olhos fechados para um abismo, para se convencer de que não tem um abismo. Mas isso não mudará nada, fechar os olhos e caminhar em direção ao abismo. Ele vai cair no abismo. Se não houver nenhuma mudança, até lá ele vai cair no abismo. E o Salmo 14 trata disso. Ele não é apenas uma canção, é a autópsia divina da alma humana. Os irmãos sabem, né, o que é autópsia, que é um exame minucioso de um cadáver realizado por um profissional qualificado para determinar a causa e o momento da morte, ou o momento e a causa da morte. Uma autópsia é isso. Então, Deus faz essa autópsia. Deus baixa os seus olhos do trono celestial, diz o texto, para realizar uma perícia na terra. E ele procura o coração humano. Mas um coração íntegro, de fato, no padrão dele de integridade, um coração puro, um coração santo, como Deus merece a santidade.
E o que ele encontra? Um cemitério de vontades rebeldes, pessoas rebeldes em todo lugar, sentimentos rebeldes, pensamentos rebeldes, o coração rebelde. A terra se encontra cheia de pessoas que negam a existência de Deus. Nós somos assim, irmãos. Nós negamos a existência de Deus, negamos a presença de Deus em todas as coisas, negamos Deus de alguma forma. Nós somos assim. E qual é a solução? Certamente você não se considera um ateu. A doutrina trabalhada nesse Salmo 14, como nós aprendemos na EBD, né? Você precisa saber qual é a ideia central. A doutrina aqui, a teologia do texto é essa. É o ateísmo. O ateu é alguém que nega Deus. E certamente você não se considera um ateu. Você está aqui, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está cantando. Quem diz que Deus não existe é ateu, mas você não é ateu. Quem diz que o homem veio do macaco é um ateu. Mas você não, você acredita no que a palavra de Deus diz, que o homem veio de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Portanto, é inadmissível pensar que você seja um ateu. Mas o Salmo 14 fala sobre a doutrina do ateísmo prático. E aqui o filtro é maior. Ele está falando da doutrina, ele está falando, o Salmo, do ateísmo prático. Veja bem isso aqui. Então o filtro é maior. Ou seja, não é apenas quem nega a Deus com a boca, mas também quem o nega com a vida. Então, se você vive, se nós vivemos individualmente, na família ou como igreja, como se Deus não existisse em alguma área, nós estamos sendo ateus. Será que na Bíblia teve algum crente, homem de Deus, mulher de Deus, que praticou esse pecado do ateísmo? Porque às vezes a gente só olha para fora, né? Então é importante a gente olhar para esse assunto, o ateísmo prático. Porque não podemos pensar que não somos sujeitos às mesmas paixões. Quando os apóstolos foram ser adorados, Paulo, por exemplo, chega a dizer que não era digno de ser adorado, porque ele era homem sujeito às mesmas paixões. Ele não estava dizendo que ele estava na prática, mas ele estava dizendo, eu não sou Deus, eu sou, ainda que salvo, ainda que nova criatura, sujeito à mesma paixão. Eu posso cair em quais pecados? Todos. Eu posso cair em qualquer pecado. E se eu posso cair em qualquer pecado, eu não posso achar que um texto bíblico que condena o pecado do ateísmo não está se referindo a mim. O ateísmo é o quê? Negar Deus, de alguma forma. Não é? Quem foi que negou Jesus 3 vezes e depois o galo cantou? Pedro. Não é, crianças? Pedro. Ali não foi um pecado desse? Negou Deus. Negou a divindade de Cristo. Mas como nós estamos falando de ateísmo prático e não apenas verbal, temos outros exemplos de pessoas que, conhecendo a Deus, sabendo que Deus existe, confessando a Deus, viveu como se Deus não existisse? O que aconteceu com Davi, quando ele então deseja a mulher do outro, a possui, não confessa o seu pecado, cala o seu pecado, e ainda articula a morte, depois de descobrir que a mulher estava grávida, a morte do marido da mulher? Não é um pecado de um dia, nem de uma semana, certo? Você vê meses aí, meses articulando, pensando, mas Deus não vê todas as coisas, e Davi não sabia disso, sabia, e confessava essas coisas, mas ele estava vivendo como se Deus não existisse, continuou fazendo.
Então veja como eu e vocês precisamos nos examinar. O que Deus está querendo me ensinar sobre o ateísmo prático? O ateu prático, se a gente trouxer para os nossos dias, só é crente no domingo. O ateu prático só é crente na hora do culto. Só é submisso no que ele quer, não no que a Bíblia ordena. Um filho ateu prático só obedece ao pai ou à mãe por causa da varinha. Ou quando quer seduzir, manipular o pai e a mãe para conquistar alguma coisa. E criaturinhas para serem espertas, hein? Que vai lá e dá um jeito que você nem imagina o que está fazendo. Eu tenho 3, e um dos 3 tem uma habilidade de me desmontar. Quando eu vejo, já caí, faz tempo. Eu digo, mas que habilidade! Nem percebi o que queria e onde queria chegar. Inventa o jeito, e deita no colo, e abraça, e vai. E quando eu vejo, já aconteceu demais, rapaz, eu tenho que ficar mais esperto. Tem que dobrar a atenção. Submisso apenas no que quer, quando tem algum interesse, obediência. O ateu prático também só é submisso quando é forçado. Por isso que a gente vê crentes na igreja muito machões, muito cheios de si, mas quando chega lá fora, dentro do juiz, é uma covardia que só faz para molhar a roupa. Né? Uma covardia daquela, mas eram machões. Eu, com o conselho, com o pastor, com o irmão da igreja, eu posso fazer o que quero, mas quando chega uma autoridade fora que não vai pensar com a misericórdia que na igreja tem, aí ele pinta e borda, não, pinta não. Lá fora não, lá fora é um sim. O ateu prático não se deixa ser pastoreado, não quer se relacionar com outros irmãos em Cristo durante os demais dias da semana, transforma o cristianismo em uma prática muito mecânica, superficial, como aquela prática do comércio apenas formal. Ajude em mais alguma coisa? Olá, bom dia. Em que eu posso ajudar? É só essa relação mecânica. Oi, tudo bom? No domingo e acabou. Não quero mais. É tipo assim, não veja mais, nem procure mais, não ligue para mim, não mande mensagem, que eu não quero saber de você até domingo que vem de novo. É o ateu prático. Porque o nosso amor por Deus, diz a Bíblia, está vinculado inseparavelmente ao nosso amor pelo nosso irmão. De maneira que, se eu disser que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Porque como eu posso amar a quem não vejo, que é Deus, se eu não amo a quem vejo, que é meu irmão? Então, se eu não tenho prazer em me relacionar com meu irmão em Cristo, com quem eu estou dizendo que vou morar eternamente no céu com ele, e tenho alegria por isso e vivo por isso, como é que eu estou amando a Deus? Não estou. Correto? O ateu prático não tem tempo para Deus. Eu não digo que o tempo para Deus é só quando você vai orar, mas eu quero destacar essas coisas. A pessoa não tem tempo para orar, e não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para falar de Jesus. Se for falar de política, estamos juntos. Do meu trabalho, do meu emprego, eu tenho habilidade, motivação, vocabulário, não tenho vergonha, estamos juntos. Para qualquer um. Se é para falar de esporte, para quem gosta, esse ou aquele também, qualquer um. Falar de qualquer assunto que goste, né? A gente falava ontem de filme, desenho, história da Marvel. Falamos, sem problema, mas tem pessoas que têm prazer nisso e é só isso, e acabou, mas não tem para falar de Deus, de Jesus, da palavra, das doutrinas, eternas lições aqui, eternas. Nós estamos falando do ser de Deus, portanto, uma fonte inesgotável, mas a gente parece que já esgotou tudo. Aí não tem mais assunto nenhum para falar e acha que já é uma doença mental. Nós vamos falar de novo de Deus, de Jesus de novo.
acha que é demais estudar todos os dias às 8 horas da noite. Não sei se alguém aqui acha, mas o teu prático é isso. Acha que é demais. Não, eu já aprendi no domingo. Sim, mas a Bíblia fala de relacionamento ininterrupto por toda a eternidade com Deus. Então, dá muito pouco. 1 hora por dia. Está muito pouco. E olha que eu conheço igrejas, irmãos, que já peca com o pragmatismo, com atividade de manhã até de noite, todos os dias da semana. E eu conheço empresários, engenheiros, médicos, não sei o quê, que está no trabalho com a mente na igreja, e antes de ir para a igreja, antes de ir para o trabalho, vai para a igreja e vai cedo, 4, 5, 6 horas da manhã. Conheço, trabalhei, convivi com pessoas assim, diretores de empresa, de mega empresa, ganhando milhões, dono de empresa, empresários. Eu conheço um que hoje é reitor do Mackenzie, é dono de uma famosa marca aí desse suco de laranja, não sei o que. Ele é dono de fazendas e mais fazendas, um cara poderosíssimo. Todos os dias de manhã cedo, ele, a esposa, uma mulher piedosíssima, gente boa demais, uma humildade em pessoa. A família, uma bênção de Deus. E ele de manhã na igreja, antes de fazer as coisas lá na fazenda, depois ia para outro lugar e de olho nos funcionários na fazenda, não sei o que, administrando tudo e vai ter atividade de novo à tarde na igreja. Ele passava na igreja à tarde, fazia as coisas na igreja, voltava para o trabalho, então atendia da igreja mesmo, os trabalhos, depois aí à noite de novo. Eu estou falando de pragmatismo, que não é para ser praticado, mas não estou dizendo que era o caso dele. Mas muitas vezes a gente acha demais 10 minutos de oração, demais um culto em família todos os dias. Eu tenho defendido aqui o culto em família todos os dias, e alguém me falou de uma família que faz 3 cultos em família por dia, de manhã, de tarde e de noite. Daniel era uma das maiores autoridades na Babilônia, né? Como era a vida de oração de Daniel? 3 vezes ao dia ele orava nos horários, todos os dias, janela aberta, na direção de Jerusalém. Lembra que a gente estudou o livro de Daniel? 3 vezes ao dia, o que nos ensina que a questão não é o quanto você tem de responsabilidade, é se Deus é mesmo a tua exclusividade. Você não vai deixar ser escravizado por qualquer atividade que roube a sua comunhão com Deus. Não vai. Mas o ateu prático não tem tempo. O ateu prático racionaliza a relação com Deus e com a igreja. Como eu já adiantei, é semelhante ao comércio. É semelhante ao marido que dá uma flor que ele buscou a caminho de casa, num cemitério, porque esqueceu que era o dia de aniversário da esposa e o comércio estava fechado. Ele lembrou a caminho, mas como para ele tanto faz, lembrar, não lembrar, e ele quer passar a ideia de que não esqueceu, aqui, ele pega a flor, murcha toda mal, e chega aqui, seu aniversário, feliz aniversário, eu não venho me dizer que eu esqueci. É uma coisa vazia, você percebe, diz por dizer, mas o que está ali mesmo é egoísmo, arrogância. O ateu prático não tem vida de oração. O ateu prático não realiza o culto diário, não medita na palavra de Deus. Portanto, os filhos do ateu prático não são inculcados na palavra para meditar dia e noite. Porque não há o culto em família para conduzir a casa na meditação dia e noite. Do acordar, andando pelo caminho, ao deitar, aquilo que Deuteronômio fala. O ateu prático não pensa assim, ele acha tudo isso um absurdo. Se era o padrão da antiga aliança, é assim que o ateu prático pensa. Mas hoje não pode ser assim. Eu não posso ser crente em tudo, em todo lugar, formular minha forma de pensar cristã em todo lugar, em todas as áreas da vida. Imagina esse ateu prático que cresce assim na igreja e passa a ser presbítero, passa a participar do presbitério, do sínodo, do Supremo Conselho. Estamos estragados, né? Inclusive, já quero dizer aqui para os irmãos, lembrar, abrir um parênteses, que esse ano é ano
de eleição na Comissão Executiva do Supremo Concílio. O Supremo Concílio, que na verdade é a Assembleia Geral, mas eles quiseram dar esse nome Supremo Concílio, né? É a assembleia que acontece, a maior assembleia da IPB, que acontece de 4 em 4 anos. E todas as vezes é eleita a mesa diretora. Não existe presidente, como dizem aí, do Supremo Concílio. Existe o presidente da Comissão Executiva do Supremo, que está a serviço da Assembleia Geral. A Assembleia Geral é composta de todos os representantes de todas as igrejas do Brasil inteiro. Nós teremos esse ano 1.500 delegados. Portanto, dos 1.500, qualquer um desses 1.500 pode ser eleito presidente, vice-presidente, secretário executivo, segundo secretário, etc., tesoureiro, qualquer um deles. Oremos e jejuemos, pedindo a Deus para que tire os corruptos e levante os verdadeiros, para nós termos uma igreja purificada. Oremos, não vamos desistir até a reunião. Quando tiver acontecendo a reunião, jejuemos e oremos, intensifiquemos as orações, para que nós não tenhamos esses ateus práticos que foram crescendo desde a infância, adolescência, né, e aprendendo a se corromper no sistema, e agora assumiram posições elevadas na igreja. Então, a vida do ateu prático é como se Deus não existisse. E o motivo pelo qual o ateu prático tem uma vida como se Deus não existisse é a motivação, é a falta de amor por Cristo. Cristo não é o belo tesouro que ele realmente é. Cristo não é para ele o seu mais que o tudo e o tudo e muito mais que existe de melhor. Então, o ateu prático não troca tudo por Cristo, mas troca Cristo por tudo. Qualquer coisa ele está disposto a negociar por Cristo. A igreja do ateísmo prático não se importa com a salvação dos seus membros. Aumentou a arrecadação, aumentou o número de pessoas, de membros, está tudo certo. Mas se são salvos mesmo, nem aí nem vem chegando. A gente camufla que está pregando, a gente camufla que está discipulando, a gente vai camuflando, mas a gente não se importa de fato. Por isso, por exemplo, nem disciplina, nem trata nas várias formas de disciplina. Eu já disse aqui que disciplina não é só quando o conselho formalmente vai lá. Não, disciplina, um irmão vai lá e chama: ô irmão, você faltou o culto. Irmão, você está faltando em tal compromisso. Mateus 18. Né? Eu já preguei aqui, irmãos, nas parábolas de Jesus, na parábola da videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Todo ramo que em mim, estando em mim, não der fruto, Cristo corta. Eu já disse para vocês, as várias formas de Cristo cortar, entre elas, das várias formas, é o próprio membro decidir: não, então eu estou saindo. Deus estava conduzindo a coisa para ele ter o crescimento, ele: não, estou saindo para outro, ou para o mundo, ou seja, por que for, para o mundo em outra igreja, ou para o mundo fora de qualquer igreja, mas ele mesmo se corta, porque foi Cristo cortando ele. Nós já falamos disso aqui. Então, temos que ter muito cuidado. A igreja do ateísmo prático não se importa com a salvação dos seus membros. Os pregadores ateus práticos não pregam toda a escritura de fato. Estão preocupados mais com aplausos, arrecadações, construções de impérios em nome de Cristo e com o marketing de missões do que com a aprovação de Deus. São ardilosos, colocam nas frases, né? Outro dia eu ouvi um usando a frase assim: o problema do reformado é porque ele acha que só ele está certo. Aí eu olhei e digo: olha que frase diabólica o camarada conseguiu dizer. Porque o reformado, segundo a história, é o verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão sabe que só o verdadeiro cristão está certo, porque só a palavra de Deus está certa. E só o verdadeiro cristão é, de fato, salvo. Porque é a Bíblia quem diz. Então, se alguém, não importa quem, não é verdadeiro cristão, não importa. Ela não está salva e ela não está certa. Se ela disser fora da Bíblia, ela está errada.
Aí ele coloca isso ardilosamente, já criando uma rejeição pecaminosa das pessoas com qualquer um que se apresente com o zelo da teologia reformada, de maneira a já criar uma antipatia. Você percebe? Uma pessoa bem diabólica, porque é assim, os líderes os pregadores ateus práticos, eles não estão se importando com a pregação de toda a Escritura. Fazer discípulo ensinando a guardar todas as coisas, isso para eles não é a meta. Os líderes religiosos do ateísmo prático sabem mais política eclesiástica do que as doutrinas bíblicas. Você vai fazer um exame de alguém formado, ou algum pastor que está vindo de outro lugar, você vai ouvi-los, você faz a pergunta, você percebe. Ela aprendeu política, aprendeu a parte administrativa, a Constituição, mas mesmo assim de maneira a manipular a seu favor. Mas Bíblia, doutrina, teologia pura, não sabe. Ou quando sabem apenas para manipular a seu favor e sempre defender o que é errado. Os líderes religiosos do ateísmo prático sabem mais política do que as doutrinas bíblicas. Isso é um problema seríssimo. As doutrinas bíblicas são usadas pelos líderes religiosos do ateísmo prático para promover seus nomes ou vontades no lugar da glória de Deus e da pureza da igreja. Por isso que a igreja tem se corrompido cada vez mais. As reuniões administrativas dos líderes religiosos do ateísmo prático são cheias de corrupções, mentiras e injustiças. Por isso que eles desenvolveram o seguinte pensamento: o único pobre imbecil, vamos formar sempre maioria, porque o que importa é se a maioria votar, como se maioria votando a favor de alguma coisa transformasse a mentira em verdade. Vocês estão entendendo isso? Então vamos votar, a maioria votou, pronto, está certo. Não está certo, ô imbecil mentiroso, não está certo. A palavra que reina nas reuniões de líderes do ateísmo prático é a humana no lugar da divina. Não, então isso aqui é constitucional. Então a gente pega a Constituição, subjetiviza a interpretação, coloca como verdade suprema, e aí a gente pergunta: sim, mas isso está contrariando a Bíblia. A lei está aqui. E pronto. É semelhante ao que nós acabamos de ver na EBD sobre os fariseus ali, que estavam acusando a mulher pega em flagrante adultério, visando aplicar a lei justa de Moisés de forma injusta. É semelhante. E aí eles tentam dar um jeito de subjugar a própria palavra de Deus. Então, em resumo, a pessoa pode confessar que Deus existe, frequentar cultos, conhecer a doutrina, ser até um líder, usar uma linguagem religiosa. Então a mensagem é para mim. Mas vive como se Deus não existisse. Resumindo, é isso. As características, portanto, do ateísmo prático é a falta de temor por Deus, como vocês já perceberam, a desobediência consciente, a autossuficiência moral, a indiferença à oração, vida sem submissão à palavra. Agora eu pergunto, irmãos, nós já cometemos esses pecados? Quem manda em você? Nós lemos um texto hoje, em Eclesiastes, que dizia: não diga ao mensageiro de Deus que você não foi avisado. Vocês perceberam esse texto? Não diga ao mensageiro de Deus que Deus não te avisou por meio dele. Não diga isso. Não fale isso, porque não é verdade. Então quem manda em você? Quem determina a sua vida? Quem é o Senhor da sua agenda, do seu planejamento de vida, diário, semanal, anual, futura? Quem manda em você em todas as áreas? O que você vai estudar? A gente tem muito assim: eu estudo o que eu quero. Mas Deus não disse isso na palavra. Eu estudo o que eu quero, quando eu quero, porque eu quero, se eu quero. Não, isso não tem nada a ver com a palavra. Nem tem a ver com a palavra. Eu estudo o que o Estado quer, quando o Estado quer, o que o Estado quer, porque o Estado quer. Não, também não está na palavra.
Vocês percebem como a coisa está bem feia? A gente não tinha pensado nisso, né? Mas não é assim. Eu trabalho onde eu quero, porque eu quero, com o que eu quero, se eu quero. Mas também não está na palavra assim. Eu como o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória do Senhor. Como que você faz tudo porque você quer? Eu converso com o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, se eu quero. Me relaciono com quem eu quero. Eu vivo como eu quero. Mas a Bíblia condena isso. Então quem manda em nós? Quem manda na Igreja Presbiteriana do Brasil? Quem manda na nossa igreja local? Amamos a Jesus de todo o nosso coração com o poder da graça? Amamos mesmo? Esse é o ensino do Salmo 14. Ele ensina que a única cura para a corrupção moral e o ateísmo prático do coração humano é a intervenção soberana e a salvação gratuita de Deus manifestada em Cristo. Essa é a única salvação. Mas ela é a salvação mesmo. Nós orávamos vindo para cá, de casa para reunião de oração, orávamos sobre isso. Para que Deus nos livrasse desse pecado, de pegar a graça de Jesus e usá-la apenas de boca para fora, para justificar nossa vida no pecado. Ah, mas todos nós somos pecadores. Quem é sem pecado aqui? O uso errado do que Jesus disse: quem não tem nenhum pecado lança a primeira pedra. É um uso ardiloso, percebe? Quem é sem pecado para a gente exigir essa santidade toda? Resumindo, então, ninguém é para disciplinar ninguém, porque ninguém é sem pecado, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ou então usa a graça de Jesus para continuar no pecado, como se Jesus tivesse vindo à cruz porque nós somos pecadores, não conseguimos nos salvar. Então, se eu não consigo me salvar, ele veio para garantir que eu mesmo, continuando sendo pecador, não seja condenado. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. As crianças citaram hoje, João 8,36. Como é que diz lá o texto, criança? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que significa isso? Que Jesus veio para você não ser liberto do pecado? Que Jesus veio para você continuar no pecado, escravo do pecado? Não. Então a solução é Cristo mesmo. Se precisamos de transformações individuais, na família, na igreja, na sociedade, essa mensagem do Salmo 14 é para todos nós aqui. Se essa é a nossa necessidade, se a nossa vida precisa deixar de negar a existência de Deus na prática, essa mensagem é para todos nós. Eu tenho negado a existência de Deus na prática. E olha que eu não fui exaustivo na relação, que eu pensei assim de bate pronto, porque a relação é muito maior. A maneira como nos relacionamos, marido e mulher, que a gente fala um com o outro, Deus não está vendo. A gente se comporta aqui, publicamente. Alguém pode fazer a raiva que for em nós, a gente se controla. A gente tem respeito por outras pessoas. Na rua, diante de polícia, de juiz, de político, pianinho. Sim, mas Deus está em toda parte. Ele está presente em todo lugar. Por que então eu não me comporto também? Porque eu não o respeito, eu trato como se ele não existisse. É sério? Portanto, nós usamos a voz do Senhor em 3 lições. Primeiro, a mentira do coração. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Isso é mentira. E o tolo aqui, o insensato, pessoa sem sensatez, sem sabedoria, sem conhecimento, não é alguém falto de algum conhecimento. Pode ser um filósofo. Porque o tolo aqui é um rebelde. É disso que o texto está tratando. O tolo não é o que não é academicamente bem formado. Os fariseus não eram pessoas desqualificadas academicamente. Os saduceus não eram também. Os intérpretes da lei da época de Jesus também não.
eram intérpretes da lei. Então quem é esse insensato? Quem é esse tolo? É o rebelde. Ele nega a existência de Deus com os lábios, ou melhor, ele não nega com os lábios, mas ele nega com a vida. Ele afirma com os lábios, Deus existe, mas ele nega com a vida. Ele quer um universo sem juiz, sem um legislador, sem alguém que manda, sem alguém que no final julgará a todos. Então, o coração está vivendo uma mentira. Ele diz no seu coração não há Deus. Ou seja, eu estou aqui, eu faço o que eu faço, Deus não está vendo, não estou me importando com Deus, Deus não existe, Deus não vai cobrar nada. É assim que ele considera. Mas essa não é a verdade, essa é a mentira. E ele é um tolo porque ele é rebelde. Ele sabe que Deus existe. Aí mostra também aqui nesse versículo a fonte dessa pecaminosidade, que é o coração. A corrupção não começa então nas mãos, mas no íntimo. Onde começa a nossa corrupção? Por que uma criança vai lá e agride a outra? Porque alguém vai lá e rouba, pega o que não é seu, para levar como se fosse seu, pega o do outro, pega de algum lugar. Por quê? Porque nós estamos cheios de políticos ladrões e que se deleitem em serem ladrões, corruptos nesse sentido. Por quê? É o coração. Se o coração é corrupto, toda a vida é corrupta. Se o coração é azedo, toda a vida é amarga. É o coração, o problema está no coração. E como disse Spurgeon, meus irmãos, o tolo diz que não há Deus, porque o desejo dele é que não houvesse. Ele é como um criminoso que deseja que o juiz morra, para que sua sentença não seja executada. Hoje nós vemos o sistema tratando disso. Os poucos juízes de fibra moral que ainda existe, o sistema está dando um jeito de substituir. É uma forma de matar, tirar, perseguir, matar, eliminar. Para quê? Para que os culpados fiquem impunes. E aí ele levanta falsos juízes e reestrutura todo o sistema. Vocês estão percebendo que isso está acontecendo, irmãos? Na minha infância não tinha, ainda que tivesse corrupções, não tinha esse nível de corrupção não. Então você vê como os tempos estão dando picos de iniquidades. Começou aonde? Veja o texto, verso 1, releiam comigo. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Por que a corrupção avança? A prática dela avança? Porque começou no coração. Ele disse, não há Deus. Ele alimentou uma mentira, um engano. Deus não está vendo. Deus não é o supremo juiz. Não haverá julgamento final. É mesmo, ô imbecil? É a própria palavra que está chamando de tolo, imbecil. Então, você é um tolo. Você é um imbecil. E o texto diz que Deus abomina esses tolos, esses imbecis. Deus abomina. A segunda lição, nos versos 2 e 3, por isso que eu usei o tema, é Deus fazendo um diagnóstico. Olha só, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum que se quer. Eu tive a mais que feliz oportunidade de usar esse texto aqui, de ser usado por Deus, completamente usado por Deus, em 2010, antes de vir para cá, pouco antes, 2010, 2009, antes de vir para São Paulo, para a salvação de um grande amigo. Trabalhávamos na mesma empresa, e eu saí dessa empresa, eu acho que aos 19, 20 anos, não me lembro. Mas antes de eu sair, um dia, todos conhecendo a mim como o irmão, e sempre como referência de falar da Bíblia e tal. E esse rapaz era muito gente boa,
pai de família, tinha tinha gêmeas e uma filha mais velha. E era de uma família de tradição católica, lá na igreja, lá na cidade, aliás. Cidade pequena, 20 e poucos mil habitantes, na área urbana, então todo mundo se conhece, né? É uma família humilde, mas em função da igreja e da política, como ela é nesses lugares pequenos, e todo mundo se conhecia, ele era muito popular. E ele tinha um jeito natural de ser popular, alegre, divertido, gente boa. E a Dalila o conhece, né? O Irene. E eu via Irene passar para lá, não tínhamos amizade, mas um dia ele estava brincando de dama no horário de intervalo lá da empresa, e eu passei, eu era de outro setor, e eu brinquei com a turma lá, brincando com ele. Eu disse, se eu sentar aí, não sobra um, eu venço todos. Ele, essa eu quero ver. E a amizade começou assim. A minha intenção com aquela brincadeira era justamente abrir uma brecha para falar de Cristo. E foi exatamente o que aconteceu. Pela graça de Deus, eu não sou bom em dominó, eu sou bom, mas né, Jadez? Ele está até hoje, uns 10 anos, tentando me vencer em dominó. Mas que dia foi que a gente foi brincar e nós perdemos? Que dia foi? Foi com meu irmão. Eu e meu irmão perdemos de Mônica e minha cunhada, olha só. Só foram 3 rodadas, viu, irmão? Aí nós perdemos. Ficou só nessas 3 rodadas. Eu sei que eu ganhei lá na brincadeira com o Irene. E aí ele, não, vai ter que ter revanche. E nisso a amizade continuou. Nunca teve a revanche. Mas a amizade continuou. Dali, na rua, a gente já não se encontrava como desconhecidos. Dali passei a falar de Jesus na casa dele. Deus converteu a esposa dele na Batista, converteu as filhas também na Batista. E a gente passou a ter uma amizade, e ele era contra a Batista, contra a religião, contra o negócio de dízimo, ele era contra tudo isso, e a esposa estava lá, crente, dizimista, não sei o quê, e ele achava tudo isso errado, e a gente com amizade, então todas as dúvidas bíblicas, ele queria tirar comigo ali. A gente conversava, até que um dia, anos mais tarde, ele me procura, eu já tinha saído da empresa. Ele estava ficando curioso. E aí ele me procura num lugar inesperado, estou descendo uma ladeira escura na cidade, assim. A gente se encontra casualmente, ele, preciso falar com você. Pois não, minha esposa, minhas filhas, ninguém mais sabe disso. Eu estou com câncer. Já fui ao médico, já fui ver e tudo mais, eu estou com câncer. E eu, assim, estou muito preocupado, eu não sei qual vai ser o resultado, eu não sei quanto tempo eu tenho, não sei se vai ter tratamento. A gente poderia conversar? Claro. Aí eu digo, olha que porta aberta abriu lá, agora a porta escancarou, né? Mas meus irmãos, por culpa minha, a gente ficou ausente por um período, acho que mais de ano, depois que ele disse que queria conversar comigo. Olha como a gente faz, né? Trabalho, isso, aquilo, eu sei que me afastei, eu deveria ter me aproximado dele, mas olha como Deus fez misericordiosamente. Deus tinha me escolhido. Eu não fiz assim com aquela consciência de, eu estou lembrando aqui de Jonas, por isso que eu quero usar. Eu não fiz naquela consciência de Jonas, Deus mandou ir para mim e eu vou para Tarsis. Não foi dessa forma, mas eu simplesmente assim não dei a atenção que deveria. Foi isso que aconteceu. E aí eu me afasto dele esse período, mais de ano. Você imagina uma alma que está desse jeito? Então certamente Deus foi trabalhando nele. Até que um dia eu morando na capital, vou numa sexta-feira no interior, na casa dos meus pais, e disso fui jantar na casa do nosso atual contador, que era 4 casas depois da casa dele, quase uma de frente para a outra. Saio da casa do presbítero Roseval, que é o nosso atual contador,
Saiu da casa dele por volta de 9 e pouquinho da noite, para ir para casa a pé. A rua, as lâmpadas parece que tinham queimado, estava tudo apagado de novo. Eu estou passando ali na frente da casa, tudo fechado, tinha chovido, então aí aqui todo mundo fica recolhido mesmo, né? E exatamente na hora que eu estou passando na frente da porta, ele abre a porta. Lisandro, depois desse ano, entra aqui. Aí eu não tinha para onde ir, né? Entrei. Quando eu entrei, lembro a cena como hoje. Eu sento aqui numa cadeira que ele colocou na frente do sofá. O sofá sentou ele, a esposa e as filhas. Eu já conhecia a Mônica, já conversava com a Mônica, e eles sabiam disso. Aí eles tinham uma piada comigo, né? Que era, você se não casar com a colombiana vai morrer solteiro, pela idade. E ficava assim, e eu não estava no seminário, não tinha, mas ele já conhecia, e ficava no pé e tal. E naquela brincadeira, a esposa e as filhas mudando de assunto, ele lá sentado, quieto, pensativo, com a Bíblia, eu percebi, ele folheava a Bíblia. Até que ele parou nesse assunto. E como quem dizendo assim, vamos para um assunto que importa? Ele chegou e disse, o que significa isso aqui? Só que ele leu esse assunto lá em Romanos 3. Vamos ver lá. Não sei, não lembro onde começa o verso, mas a gente procura. Romanos 3. Meus irmãos, eu não estava com essa ilustração para trazer não, mas eu vou seguir porque tem tudo a ver, tá? Verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E ele foi até que no 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu confesso a vocês que se eu tentar agora, eu acho que eu não consigo explicar como eu expliquei naquele dia. Tanto é, não só a explicação, mas a graça de Deus naquele ambiente, que todos que eu me encontrei, até chegar em casa, com quem eu me encontrei, eu falei, Deus me usou de uma forma especial na casa do Irene. Conversei isso com o pastor, o cunhado da Dalila, o pastor Aristides, naquele dia, ficou como testemunha, e vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Falei disso para minha mãe, para irmãos meus que moravam lá com minha mãe. No dia seguinte, à noite, eu fui na casa do cunhado da Dalila, porque de lá eu ia usar para conversar com Mônica, não me lembro porque eu ia conversar de lá, mas era de lá. E quando eu já estava para falar com Mônica, recebi uma ligação. Meu irmão, você está sabendo o quê? Que seu amigo faleceu? Que amigo? O Irene. No dia seguinte, quase no mesmo horário, ele estava indo da capital para o interior. E uma carreta imprudentemente fechou na frente, freou. Mas vinha uma carreta atrás e ele estava no Monza dele. A carreta de trás empurrou, virou um negócio tão esmagado. Tão esmagado. Não estou sabendo. Vá lá na casa deles. A família precisa de você. Eu desci imediatamente. Não sei se eu cheguei a explicar para a Mônica na hora. Desci imediatamente. Quando eu cheguei lá, aí a família chorando. Como tinha que ser, uma dor terrível.
Até que, quando elas me viram, a mãe e as filhas, todas disseram exatamente as mesmas coisas que eu tinha dito a todos que ficaram no testemunho. Deus te usou ontem. E a esposa dele, tranquila, apesar de chorando, disse assim: eu vi meu marido orar, ler a Bíblia de um jeito. Eu nunca tinha visto aquela reação dele. Você vê, irmãos, nossa dureza para falar de Cristo. E Deus usou esse momento. E no dia seguinte, eu estava com o pastor da Batista na cerimônia fúnebre, no culto ali, participando da liturgia. A conversa, o pastoreio depois com a família, com as filhas, também foi importante ali. Mesmo antes de eu já estar atuando no ministério. Essa lição aqui do texto, a investigação do coração divino. Irene queria entender assim: é sobre mim? É o meu coração que é assim? Sou eu que sou assim? E de uma forma habilidosa como eu não sei ter, foi a graça de Deus. Eu apresentei, eu fui usado por Deus para apresentar que é isso mesmo. Mas o texto não está falando para dizer apenas que a pessoa está condenada, mas para anunciar uma salvação. Por isso você precisa de Jesus, resumindo aqui a ideia. E eu creio que foi por isso, por essa certeza de sua condenação e também a certeza da esperança que foi anunciada ali pelo texto, pela mensagem, que ele foi orar, que ele não conseguia dormir. Mas não era não conseguir perturbador no sentido amaldiçoado da palavra, era um santo, uma santa insônia. Não queria dormir, sua alma não estava em paz, ele queria conhecer seu Salvador. Sua alma estava precisando disso. E eu não tenho dúvida que Deus usou aquele momento para salvar. A esposa ficou como testemunha, as filhas também ficaram. A esposa principalmente viu como ele se comportou no quarto deles dois, íntimo. E ela disse: eu tenho certeza que Deus usou aquele momento. Mas usou aquele momento porque Deus iria levá-lo no dia seguinte. Deus já sabia, irmãos. Então, é importante que saibamos que nada escapa ao raio-x de Deus. É importante termos essa certeza. Não tem como esconder os nossos pecados de ninguém. Eu posso esconder de mim mesmo, do outro, mas Deus está vendo, como você não vê. Inclusive essa corrupção de tentar esconder dele. Você está achando que Deus é quem? Esse Deus de quem você quer esconder não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia está vendo. Você está caricaturando Deus, diminuindo a capacidade de Deus. De maneira que Deus, irmãos, ao fazer esse raio-x, escute bem isso, não se impressiona com as nossas construções. Eu estou construindo catedrais, eu estou realizando obras grandiosas, arrecadações de dízimos e ofertas volumosas, mantendo milhares de missionários no mundo. Sim, mas em quem é você realmente? Como é que está a motivação do seu coração? Usando tudo isso para se promover? Usando tudo isso para manter a corrupção de uma forma bem sofisticada no marketing de estar fazendo esses trabalhos, onde ninguém vai poder te acusar, porque você vai mostrar logo de cara como defesa: olha quantas obras grandiosas eu estou fazendo. Essa é a maneira sofisticada que muitos hoje fazem missões. Mas o raio-x de Deus não deixa escapar essas coisas. O texto diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja, olha, observe a exclusividade. O pecado não é uma gripe que pegamos. O pecado é uma lepra com a qual nascemos, corpo inteiro infectado. Tudo, corpo e alma. Parte física, parte espiritual, enferma completamente. O pecado infectou a razão, a vontade e a afeição. Sem Cristo estamos podres, incapazes de nos salvar. Observe que o texto diz que não há quem faça o bem nenhum sequer. Todos juntamente se corromperam. A corrupção é assim.
Um quer, aí se junta com o outro, que se junta com o outro, e vamos todo mundo. Quando vê, a família toda está corrupta, a igreja toda está corrupta, a sociedade toda está corrupta. É uma junção, é uma união para a corrupção de um coração podre. A terceira lição é a cegueira da impiedade. Veja aí os versos 4 ao 6. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Então, quem despreza a Deus é devorador, mas ele devora o próximo, ele age contra o próximo, achando que Deus não vai fazer justiça, porque é um homem sem Deus, e torna-se uma espécie de lobo para o próximo. Mas Deus está vendo, é a cegueira dele agir assim, como se fosse um lobo do próximo. E aqui nesse caso não importa se o próximo é convertido ou não, embora o foco é os convertidos, é os crentes de verdade. Então o ímpio vive uma falsa segurança. A pergunta aqui: acaso você não sabe que Deus está com a linhagem do justo? Você não sabe disso? Vocês estão então numa falsa segurança. Nós estamos fazendo o que a gente quer, com a igreja tal, com os crentes tais. Não importa se são ímpios dentro e fora da igreja. Eu quero sempre lembrar isso a vocês. Eu estou falando desses lobos, até porque a Bíblia fala que há lobos disfarçados de ovelha dentro da igreja, né? Se referindo à liderança. Mas fazem, achando que não vão ser pegos, ninguém está vendo. É uma falsa segurança, mas o pavor, diz o texto, os alcançará onde eles menos esperam, porque Deus está com a geração do justo. Significa, Deus vai pedir contas, Deus vai fazer justiça. O mundo zomba daqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. A linhagem de Jacó tem Deus como seu refúgio. A linhagem de Jacó busca o Senhor. A linhagem de Jacó é a linguagem sobre todos os crentes. É a igreja de Cristo. São todos os salvos em Jesus. Essa é a linhagem de Jacó. Então, o mundo zomba desses. Eles acham a fé cristã uma fraqueza. Mas o Senhor chama essa fé de abrigo, do lugar seguro. E o texto mostra isso. Deus está com aqueles que creem nele. Veja de novo, verso 5. Tomar-se-ão de grande pavor, o juízo vem sobre eles. Por quê? A explicação: Deus está com a linhagem do justo. Deus está comigo e com vocês. Então, a nossa fé nele é a nossa segurança. Deus nos protege. Mesmo que a nossa vida natural, física, seja tirada, Deus está conosco. Com eles, não. Com eles, o texto está dizendo que vem juízo. Eles vão ser tomados repentinamente de grande pavor. Mas esse pavor que vem sobre eles não vem sobre nós. E aí vem a maravilhosa mensagem, o sentido de todo esse salmo e o objetivo para o qual o salmo chama a nossa atenção, no verso 7, que eu quero que vocês repitam comigo. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Que maravilha! O desejo dele é que a salvação venha de Sião, porque o sentido bíblico, doutrinário do Monte Sião, de um lugar onde foi construído Jerusalém, conquistado por Davi, aquele lugar, aquela região, uma região, um local construído pelos jebuseus lá atrás, e Davi tomou, e a partir dali, Deus cumpriu ali várias promessas, significando agora a realidade espiritual. Sião significa de onde vem a salvação de Deus. Sião significa o povo da aliança.
com quem Deus tem uma aliança, o povo que vive na graça de Deus, na bênção de Deus. Então eu posso dizer, eu e vocês, nós somos Sião, nós somos de Sião, resumindo aqui, para a gente não demandar muito tempo. Então, esse monte santo, Davi sabia que a terra que estava perdida, ele lembra do monte para dizer que então a esperança vem de Sião. Já que Sião era esse lugar que eu expliquei para vocês, então qual promessa Deus tinha feito para Sião? O Salvador. O Salvador vem de Sião. Jesus vem da linhagem de Davi. Ele nasceu naquela região. Ele cumpriu a promessa de Deus de pagar por todas as nossas dívidas na cruz, ser o sacrifício. Então, ele já está aqui pela fé, desejando, manifestando o seu desejo de Cristo, por esse Salvador que toda a Escritura já estava anunciando. Tomara, venha logo Jesus Cristo. Tomara ele venha logo. Irmãos, essa fé salvadora é a fé no verdadeiro Cristo. Davi olha para além dos montes. Ele sabe que aquele monte Sião era apenas uma representação de uma realidade espiritual. Deus está falando de um povo espiritual. Deus está falando de um Salvador que vem do céu. Deus está falando de uma salvação eterna. Deus está falando do seu povo real, além dos montes. E ele faz referência aos montes pelas promessas, para olhar para Jesus Cristo. De maneira que, irmãos, eu quero deixar claro para que vocês entendam esse ponto aqui, de maneira que nós não podemos dizer que hoje, o povo chamado de Israel de hoje, é um povo salvo, é um povo que tem essa mesma fé de Davi, ainda que a fé de Davi aqui, desculpa, em relação ao Novo Testamento, como nós já estudamos na escola bíblica, com relação à fé salvadora, seja uma fé inferior. Como assim? A fé do Antigo Testamento tinha a revelação que permitia você pensar no Salvador apenas como uma perspectiva futura, uma expectativa futura, como sombras. Como assim? Dependia de muitas coisas sensitíveis. Dependia de pegar um cordeiro sem defeito e sacrificar. Dependia dessas coisas. Dependia de uma representação, de uma intercessão de um homem com a função de sacerdote ou sumo sacerdote. Dependia de um templo, de chegar no local e adorar naquele local com todas as suas representações. Dependiam das festas, dependiam daquela celebração da Páscoa e todos os seus sentidos, dependiam. E os verdadeiros crentes que dependiam dessas coisas e criam no verdadeiro Cristo que viria, eles tinham fé verdadeira, e essa é a realidade de Davi. Mas pense comigo, quando você olha, não perca o raciocínio, quando você olha cronologicamente, harmonizadamente, essa fé, ela cria no Cristo que veio na cruz, que nasceu de Maria, que viveu, morreu e ressuscitou, e vai voltar. Esses criam nesse. Agora vamos pensar no povo que continuou com esse nome, mas que não é o verdadeiro Israel. Vamos pensar nesse povo hoje. Eles continuam crendo com uma fé inferior, mas sendo a mesma fé salvadora no Messias que viria, mas que já veio? Não. Quando eles praticam essas coisas, eles praticam porque eles negam o Jesus que já veio, esperando o outro. E isso não é cristianismo. Isso não é a mesma realidade de Davi no Cristo que viria e veio e que ele reconheceria. Uma fé menos madura, não é. É uma falsa fé, uma vez que ele aguarda alguma coisa, alguém que ainda virá, da qual a Bíblia não fala. Então o povo de Israel não é povo de Israel hoje, só tem um nome, mas não tem nada a ver com o povo da Bíblia. Então olhe bem para o que Davi está vendo aqui. Ele está olhando para o Jesus
que viria para ele, em relação a nós, temos uma vantagem, porque Davi aguardava o que viria na dependência de sombras. Inclusive a sombra do trono dele, do seu reinado, vai ser um rei que virá. Mas se Davi tivesse vivido até a hora que veio Jesus, até o período dos apóstolos, ou até os nossos dias, a crença dele seria: antes eu acreditava no Jesus que via, mas ele já veio. Hoje eu acredito no Jesus que já veio. Era o mesmo. Ele não iria recusar esse verdadeiro Jesus. Isso não tem a ver com minha interpretação. É a harmonia do texto bíblico, é a iluminação do Espírito. Então é aqui que ele conclui, é aqui que ele canta e fundamenta a sua canção no Salmo 14. Após o diagnóstico de Deus do coração corrupto, ele fala: quem dera a salvação viesse, porque quem vive realmente pela fé, a motivação é Cristo. Essa salvação de Sião não é uma ideia, é uma pessoa, é Jesus Cristo o Redentor, que remove a estupidez, a insensatez de negar Deus do nosso coração, e ela faz com que a gente assuma, admita que Deus existe, mas de uma forma agora reverente, submissa, real, verdadeira, não uma honra de lábios, mas uma honra de coração. Deus existe e eu quero agradá-lo. Ele remove essa negação, seja dos lábios, seja do coração. Cristo remove. Portanto, Cristo é a salvação para esse ateísmo prático. Cristo é a salvação para essa negação de que Deus não existe, e vivermos a vida como se Deus não fosse o dono de nossa vida. Cristo é a solução, Cristo é a cura, Cristo é quem liberta. Por isso o texto diz aqui que somente quando o Senhor nos liberta da escravidão do pecado é que nós, chamados aqui de Jacó, se regozija, e chamado de Israel, se alegra. Nós somos esse Jacó citado no texto. Nós quem? Os verdadeiros crentes em Jesus, ou os crentes no verdadeiro Jesus. Quem de fato já conhece a Cristo, já o ama, já se relaciona com Ele, já depende dEle, da sua salvação, já vive nele, por Ele, para Ele, ao ponto de ver na sua vida vitória sobre os pecados todos. Porque Ele é o seu prazer, Ele é a sua canção, Ele é a sua esperança, Ele é a sua libertação da escravidão do pecado. Esse se regozija nele, esse se alegra nele, esse é liberto desse ateísmo prático. Ele não vive de negar, nem com a palavra, nem com a vida. Então, um crente assim, uma família assim, salvo em Jesus, uma igreja assim, concílios, seja conselho, presbitério, sínodo, Assembleia Geral, Supremo Concílio, assim, uma denominação inteira assim, é outra diferença, é outra realidade. É de fato o povo de Deus, de quem Deus diz que tem prazer, que tem alegria, que se satisfaz. Porque se por um lado, sem fé é impossível agradar a Deus, por outro lado, com fé é impossível não agradá-lo. Então, examine, irmãos, o seu ateísmo prático. Todos nós examinemos. Você confessa a Deus no domingo, mas planeja a sua semana como se Ele não existisse? Quantas vezes Deus vai nos usar para falar com você, irmãos? Vamos estudar a palavra, vamos orar. Você precisa ainda conhecer muita coisa de Deus, nós precisamos. Vamos? Quantas vezes? Quantas vezes Deus vai fazer isso? Eu fui a Sergipe sozinho, naquele período da cerimônia fúnebre do meu pai, e no domingo eu fui na igreja presbiteriana da Aliança. O pastor pregava no Salmo 119 e 105. E uma das coisas que ele falou foi: se você é alguém de Deus mesmo, se você é alguém de Deus, Deus vai te cercar. Deus não vai deixar a sua vida no pecado, Ele vai te cercar. E de tal forma que Ele vai te corrigir,
te repreender das várias formas que ele deixou, seja com a igreja, conselho, irmão, etc., ele vai. Mas se você continuar duro, aí ele vai fazer como faz o cavalo, né? Usou a expressão cavalo, mas ele usou outra expressão, ele vai aumentar, de repente ele vai tirar a sua saúde. Eu tenho até o sermão gravado, não está no YouTube, mas ele passou para mim gravado. Ele vai tirar a sua saúde, ele vai tirar a tua condição financeira, até que ele tire tudo de você, não importa, mas você vai servir. Nem que seja com toda a dor, mas não espere chegar a esse nível, não precisa. Por isso ele está avisando hoje. E é o mesmo que eu digo aqui, irmãos. Será que a gente confessa apenas na hora do culto? Aí acabou o culto, eu não tenho mais compromisso com o conselho da igreja, com os irmãos da igreja, com ninguém da igreja. Como assim? Então para que nós estamos aqui de enfeite? Nós somos uma liderança decorativa? Se a gente disser assim, olha, eu preciso fazer um discipulado, você não vai sair. Ou então quando a gente for estudar a palavra, a gente estuda, mas acabou. É só um estudo ali. Não pode, irmãos. Então, examinemos o nosso ateísmo prático. Eu estou confessando de lado, mas e aí? E a prática? Nós do conselho, mesma coisa. Nós não podemos estar aqui preocupados, dizendo, mostrando como liderança, mas também com as nossas falhas, quebrando votos aqui, compromissos ali, negligências acolá. Não! A mensagem aqui é para todos nós. Não podemos deixar de cumprir o que Deus nos ordena, seja qual for, a parte de ensino, a parte de aconselhamento, a parte de oração pelos irmãos, o quanto a gente ora como liderança, pelo rebelde, pelo caído, por quem desviou, quanto? Examinemos o nosso ateísmo prático. Abandonemos a nossa autojustificação. Se o veredito de Deus é não há quem faça o bem, paremos de tentar apresentar nossas obras como pagamento. Paremos. Se é ele quem está dizendo não há quem faça o bem, ele está dizendo quem? Aqui inclui quem? Ele está dizendo não há nenhum judeu que faça o bem, não há nenhum presbiteriano que faça o bem, não há nenhum pastor presbiteriano, batista, não há ninguém que faça o bem. É isso que ele está dizendo. E se ele é quem está dizendo, eu vou dizer o quê? Que ele é mentiroso? Então assumamos, olha, nós não fazemos o bem, precisamos de Jesus, todos, não é? É isso que precisa ser feito, e não auto-justificar, não. E por último, irmãos, corramos para o refúgio. O mundo zomba do conselho dos pobres, está aí no verso 6, mas somente quem reconhece sua pobreza espiritual encontra descanso em Cristo. Eu quero crer que todos nós viemos com essa consciência. Eu vou, porque eu sou espiritualmente pobre sem Cristo. Eu preciso de Cristo. Com Cristo eu sou rico, mas sem Cristo eu sou pobre. Como eu preciso de Cristo? E corramos para Cristo. Então o salmo começa com uma tragédia, o mundo podre, e termina com um triunfo, a salvação que vem de Jesus. Não tente limpar o seu coração antes de vir a Deus. Não faça isso. O leite azedo não se torna doce por esforço próprio. Olhe para o Calvário. Ali a justiça que nos condenaria no verso 3 foi satisfeita pelo Salvador prometido no verso 7. A justiça que nós receberíamos agora foi transformada em salvação, porque Cristo recebeu a nossa condenação. Então, o Senhor restaurou a nossa sorte. Saia daqui não como um tolo que se esconde de Deus, mas como um redimido que se esconde em Cristo. Não se esconda de Deus, se esconda em Cristo. E Ele certamente nos dará descanso e segurança. Amém. Vamos todos ficar de pé, nós cantaremos o Salmo 115 e depois encerraremos com a oração, tanto pela mensagem quanto pelo encerramento do culto da semana, com o nosso irmão presbítero.